Olá, eu sou a Daniela, sou advogada sistêmica, mediadora de conflitos e eu resolvi fazer esse vídeo para contar a respeito de uma constelação muito interessante que eu até postei aqui, uma constelação que eu faria a respeito de uma empresa que uma sócia me procurou. E foi muito interessante a constelação, algumas pessoas me perguntaram e eu decidi fazer esse vídeo contando, né? O que acontece? Essa minha cliente, ela me procurou porque ela é sócia minoritária de uma empresa de pequeno porte e a sócia majoritária disse para ela que gostaria de fazer uma alteração no contrato social, alterar uma cláusula no que diz respeito aos herdeiros, né? A cláusula tem a seguinte redação: em caso de falecimento de um dos sócios, não se extinguirá a sociedade. Os herdeiros do decúdios assumirão a responsabilidade que era peculiar ao falecido. Então, essa é a cláusula, né, no que diz respeito à sucessão empresarial, que a sócia majoritária gostaria de modificar. Então, essa minha cliente me procurou para que eu explicasse para ela se os herdeiros ficariam no prejuízo, de quais seriam as possíveis redações que essa cláusula poderia ter. E a gente conversou um pouco sobre isso. A consultoria na parte técnica foi a respeito disso. Então, a gente conversou, foi muito bom, ela se sentiu um pouco mais tranquila depois que ela entendeu melhor. Mas ela disse para mim que seguia muito incomodada com a situação da sócia majoritária com relação a ela. Que ela sentia assim, né? Que ela queria, depois que ela não tivesse mais na empresa, que os filhos não viessem, né? E ela sentiu isso como algo assim pessoal. E eu perguntei para ela, né? Ela me procurou sabendo que eu tinha abordagem sistêmica, e eu perguntei para ela se ela gostaria de fazer uma constelação a respeito dessa situação, para ela ver melhor, né? Porque essa é a questão da abordagem sistêmica, justamente para que, se a pessoa for aberta nesse sentido, ela ter um olhar sistêmico, né? Enxergar por essa ótica e ver se aquilo pode ajudá-la de alguma forma. Então foi muito interessante que ela quis fazer a constelação, nós marcamos, e aí no dia da constelação eu optei por fazer uma constelação assim organizacional, que a gente diz, né? Que é olhando ela com relação à empresa, já que era isso que ela estava trazendo, né? A questão desse incômodo, né? Com relação à sócia majoritária. E aí a gente foi olhar essa questão pela ótica da constelação. E aí eu pedi para ela colocar elementos, né? Para a empresa, ela colocou o bonequinho de madeira, pedi para ela colocar elementos para os sócios, que são 3, ela colocou elementos para os sócios, né? Eu tô só mostrando os bonequinhos para vocês não vão conseguir enxergar aqui eles posicionados, né? Mas o que eu achei muito interessante, que eu até quis trazer os bonequinhos aqui para esse vídeo, foi que quando eu pedi para ela escolher um elemento para representá-la na constelação, ela escolheu um elemento pequenininho. Você veja que esse elemento aqui, esse bonequinho pequeno, ele é bem menor do que o outro. E aí tá, ela é sócia minoritária, mas tinha um sócio que também até tem menos porcentagem na empresa do que ela. E mesmo assim, ela escolheu um bonequinho grande. E então, a gente fez essa constelação, colocamos um elemento para o fundador também, né, que no contexto organizacional também isso é bastante importante, e a gente percebeu ali que seria importante dentro dessa constelação. Mas o que foi muito interessante foi ela ter escolhido esse bonequinho pequeno para representá-la. Porque ali também, gente, esse é o grande diferencial de você fazer a constelação para enxergar algumas questões. Só dela escolher esse bonequinho pequeno já dizia muita coisa, né? Significa que esse próprio incômodo que ela tem com relação à sócia majoritária é algo que ela também carrega, né? Ela tem um olhar para ela dentro da empresa como alguém pequena, o que não é verdade, porque ela quando ela conta a história da empresa, você vê que ela participou ativamente de todo o processo, ela cuida da parte da empresa, da contabilidade, então é algo assim que ela realmente é responsável, tem muitas responsabilidades, a empresa realmente ela é um elemento muito importante na empresa, além de ser a sócia, né, uma das sócias. Então a gente fez uma constelação em torno desse pertencimento, né, do reconhecimento desse papel dela ali dentro, né, eu até troquei ao longo da constelação o bonequinho dela por um boneco adulto, né, tiramos o elemento pequeno assim, mas foi feito todo um trabalho que, enfim, não dá para eu relatar exatamente como acontece a constelação, até porque a constelação tem a questão do campo ali, que é a parte fenomenológica que a gente sente alguns movimentos que precisam ser feitos. Mas o que eu achei muito interessante foi que ela gostou muito, né, da constelação. Ela falou, nossa, eu saio daqui me sentindo muito mais tranquila. E aí a gente combinou que no ano que vem ela ia marcar uma nova consultoria para ver se eu mesmo seria advogada aqui,
que vou fazer essa mudança, que ela ia propor para a sócia dela, mas que ela agora se sentia muito mais tranquila para conversar com a sócia dela a respeito dessa alteração, porque como eu expliquei para vocês, foi a sócia que a procurou primeiramente. Só que depois ela ainda não falou mais nisso, é como se o assunto ficou ali deixado um pouco de lado, e ela me procurou para que eu a instruísse juridicamente com relação a isso. Então eu a instruí, mas ela também quis fazer o olhar da constelação. E ela disse que agora, quando ela for conversar com a sócia, ela se sente muito mais tranquila para levar esse assunto depois que ela fez a constelação, porque ela tomou consciência de algo muito importante, né? Você vê que o incômodo que ela sente com relação à sócia majoritária reflete muito uma realidade dela, né? Que ela se sentia pequena ali naquela empresa. E a gente espera que com isso que o trabalho mostrou, ela consiga aos poucos ir se empoderando, né? Desse lugar de a sócia ainda que minoritária, mas muito importante dentro da empresa. Tão necessária e crucial quanto a sócia majoritária, quanto o outro sócio que também está lá, quanto os funcionários, né? Que essa é toda a questão. Então, queria contar aqui para vocês essa constelação, até para vocês entenderem um pouco como que funciona, né? Que às vezes as pessoas me perguntam como é que é isso, né? Da advocacia sistêmica. Então, primeiro a gente nem precisa fazer uma constelação efetivamente. Um advogado que conhece a filosofia criada pelo Bert Hellinger, a abordagem sistêmica hellingeriana, e passa a ter esse olhar diante da vida, diante dos seus clientes, já está fazendo aí, tendo uma postura sistêmica na aplicação do direito. Mas a gente, quando tem também, como eu tenho a formação em constelação, e o cliente se abre para essa possibilidade, a gente pode ter aí algumas experiências muito interessantes. Então, eu quis relatar essa aí para vocês entenderem melhor como é que funciona. Tá bom? Obrigada, um abraço.